Bom, o conceito de hipertensão arterial é uma condição clínica que tem vários fatores genéticos, ambientais. Então, dependendo do ambiente que a pessoa vive, ela engorda mais, come demais. E tem os fatores genéticos, quer dizer, o pai, o avô. Muitas vezes, na década de 50, 40, eles morriam muito cedo, então não sabiam nem que eram hipertensos. Então, as pessoas mais que vivem hoje estão hipertensas porque está se vivendo mais. Na década de 50 se morria muito cedo, então eles nem sabiam que eram hipertensos e ainda nem tinha se manifestado. Então, quando esses níveis são elevados e sustentados, não é uma primeira vez, por exemplo, a primeira pessoa sofre um susto, tem um quadro infeccioso, a pressão sobe, aquilo é um evento, né, numa cirurgia, mas se ela se mantém constante, isso você já pode classificar a pessoa como hipertensa. Um grande problema são as alterações funcionais que ela provoca nos órgãos-alvos, basicamente coração, rim e sistema nervoso central. Então, esses três órgãos, além das artérias, a hipertensão junto com o colesterol, o diabetes, isso aí promove aumento da velocidade da aterosclerose, que é a inflamação e entupimento das artérias. Com relação à epidemia, realmente o mundo inteiro sofre desse problema da hipertensão arterial. Ele acomete em torno de 35% das mulheres e 30% dos homens, uma população geral. E isso baseado em dados epidemiológicos internacionais. Principalmente os países em desenvolvimento, eles têm maior tendência. A população mais pobre, ela tem uma tendência, além de não ser assistida, elas estarem engordando muito por aumento de consumo de carboidratos. E com isso, além de não ter uma assistência adequada, eles têm um índice maior do que uma população como daqui que tem conhecimento, tem uma assistência para controlar esse problema. Além de ser um problema de saúde pública, como nós vamos ver mais para frente, ela provoca aumento das doenças cardiovasculares, que de longe é a maior causa de mortalidade e morbidade da população geral, no mundo todo, inclusive no Brasil. E é muito mais que as doenças infecciosas, inclusive a AIDS, como nós vamos ver mais para frente. Aqui é um gráfico, só para os senhores terem ideia, com relação à causa das doenças cardiovasculares. Esse aqui corresponde a 70,6% o levantamento feito pelo DataSUS, Ministério da Saúde, em 2009. Essa aqui é a referência com relação aos acidentes vasculares encefálicos, ou AVC, um acidente que pode ser isquêmico ou hemorrágico. O isquêmico é mais frequente. As doenças isquêmicas do coração, que é o infarto, a angina, a hipertensão arterial. Isso tudo somando corresponde a 70,6% no nosso país. O resto, 30%, corresponde às outras causas, que vão câncer, doenças infecciosas, e a tendência disso aqui, com o tratamento que está sendo feito, as campanhas, é ir diminuindo. É o que está acontecendo no mundo todo, inclusive em regiões mais desenvolvidas como São Paulo, Londres, Nova York. Então, nós temos um índice de complicações que são menores do que outros rincões do nosso país, que ainda sofrem de doenças infecciosas, que aqui a maior parte já está debelada. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que gravar bem. O que mais mata ainda a gente e mais deixa impossibilidade de fazer as atividades normais, como é o derrame ou o AVC com sequela, são as doenças cardiovasculares. E um dos pilares é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial junto com o colesterol, triglicérides e os antecedentes familiares. Tem famílias que a maioria falece de câncer, outras a maioria falece de derrame, infarto do miocárdio. Então isso é importante para aqueles antecedentes dos familiares, morte súbita. Às vezes a pessoa acha que morreu do coração, mas não foi um aneurisma que rompeu e a pessoa morreu de repente.
Então aquilo vai no atestado de óbito como infarto do miocárdio, muitas vezes não é. Mas no fundo é a mesma coisa. A pessoa morre de repente porque um vaso se obstrui por causa de uma aterosclerose assintomática, principalmente nos diabéticos e nas pessoas mais idosas. Muitas vezes eles não têm sintomas, eles têm um cansaço, e o cansaço acha que é por causa da idade, e vai levando. Então, às vezes, nem informa o médico porque acha que aquilo é normal. Ele já diminuiu a atividade dele ou dela e vai levando. Aqui é com relação ao nosso país também, mostrando que nós estamos tendo um decaimento das taxas de hipertensão. Aqui em relação ao Brasil, aqui outras regiões do país, o Nordeste está se alimentando mais e está aumentando, infelizmente, a taxa de mortalidade por hipertensão. Mas isso é questão de tempo, a tendência é começar também a cair novamente. E nós termos uma taxa de mortalidade mais aceitável. Infelizmente, 20% mais ou menos da população tem a pressão bem controlada, dos hipertensos. A maioria não é bem controlada. Ou porque a pessoa, como ela não dá sintoma, a maioria das pessoas, se é uma hipertensão leve, como nós vamos ver mais para frente, a tendência é esquecer de tomar o remédio e não tomar quando hoje está frio, vai comer uma feijoada, então hoje eu não vou tomar porque eu vou tomar caipirinha, eu vou tomar... E isso é errado, tem que tomar o remédio e qualquer alteração avisar o seu médico. Os benefícios do controle da hipertensão é diminuir em torno de 40% o risco de chance de um derrame cerebral, diminuir em torno de 25% o infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca, que seria a dilatação do coração. Hoje em dia, graças a Deus, cada vez a gente vê menos isso, mas no passado, quando não se tinha os remédios que a gente dispõe hoje, o conhecimento também, era muito comum a pessoa com 50, 60 anos está com o coração muito dilatado. E isso daí era insuficiência cardíaca. Hoje, cada vez, a gente vê menos, principalmente em centros mais desenvolvidos. Por quê? O tratamento é mais precoce, o ginecologista na mulher é o primeiro olha, você está com a pressão alta, procura seu clínico. O homem, como geralmente é mais difícil para ir no médico e tudo, às vezes o diagnóstico é mais tardio. E uma coisa importante, ele não dá sintoma, hipertensão arterial, que dá dor de cabeça, geralmente não é isso. A dor de cabeça e com a dor a pressão sobe também. E aí quando vai medir a pressão está alta. Olha, minha pressão subiu. Aí está se sentindo bem? Para de tomar o remédio, porque eu sinto quando a minha pressão sobe. Infelizmente é um folclore isso, geralmente a gente não sente. Algumas coisas importantes para medir a pressão arterial, que normalmente a pessoa às vezes tem que seguir alguns passos para certificar que a pressão arterial realmente está elevada. Então, certificar que o paciente não está com a bexiga cheia. Então, vai no médico, pede um pouquinho de tempinho para urinar, senão com a pressão, a bexiga cheia, a pressão vai subir também. Praticou exercício recente e foi para consulta, ingeriu quantidade de bebida alcoólica, café em demasia, fumou até 30 minutos antes da consulta, procurar relaxar, manter as pernas descruzadas, o braço na altura do coração. De preferência, deixar o paciente descansar 5 a 10 minutos. Então, procurar não medir a pressão logo que, se for em casa ou no consultório, logo que chega no consultório. Então, conversa e tudo, e depois o médico mede a pressão, né? Se for a primeira consulta, nós vamos ver mais para frente, é interessante medir em posição sentada, deitada, em pé, e ver nos dois braços. Sempre existe uma diferença entre os dois braços, mínima que seja, e se considera a pressão, o braço que der a pressão mais alta, mais elevada. Usar um manguito de tamanho adequado. Manguito é aquela bolsa de borracha que fica embaixo do pano ou do tecido sintético, e que tem que ser 40% do comprimento e 80% do braço. Isso aqui é um manguito de tamanho médio, né? Então, se quiser vir aqui.
Normalmente a pressão tem um tracinho aqui, onde se coloca em cima da artéria braquial. Essa artéria braquial, em geral, o ideal é tirar a camisa e a gente palpa aqui o pulso da artéria braquial. Aqui é a artéria do rádio. Para quem esquecer do rádio, aqui é a antena do rádio. Aqui é o osso radial e aqui é o osso fibular, né? Cubital, desculpe. E aqui é a fossa cubital, é onde passa a artéria braquial. Então, primeiro a artéria radial e aqui a artéria braquial. O estetoscópio se coloca nessa artéria aqui. E aqui é o pulso que todos nós podemos pegar o nosso pulso. É bem simples. Então, a gente vai insuflando o manguito, né? Pode ser esse de aneroide ou de coluna de mercúrio. Coluna de mercúrio, como pode intoxicar, hoje em dia tem se feito menos. Mas são os melhores aparelhos. Tem aqueles digitais. O digital de pulso ou de dedo não são confiáveis. O melhor é o digital de braço, para se monitorizar em casa, quem quiser. Ou, se tiver alguém na família que tem conhecimento, enfermeira, fisioterapeuta, médico, na família, geralmente a gente tem uma pessoa dessa. E aí mede a pressão em casa, fora do consultório. E tem pessoas que têm aquela síndrome chamada do avental branco. Chega no consultório e fica estressado, sua, fica mal. E é involuntário, a pessoa não... Isso dá em pessoas muito cultas, lógicas e pessoas mais simples, né? Então vai se insuflando até desaparecer o pulso. Se insufla mais 20 milímetros de mercúrio e aí com o estetoscópio vai se ouvir o primeiro ruído, a hora que começa a desinsuflar, que é o ruído chamado Korotokov, que é a pessoa que desenvolveu, é o primeiro batimento. E aí aquilo o primeiro é mais baixinho, depois vai aumentando, até ele desaparecer. Então o primeiro seria a pressão máxima e o último, quando ele desaparece, seria a pressão arterial diastólica ou pressão arterial mínima. Essa é a forma... Tem alguns braços que são difíceis, eles são curtinhos e gordos, tipo um cone, né? Então, esse tipo de braço, às vezes a gente tem necessidade de colocar um manguito aqui e medir a pressão, em vez de pôr o campânula do estetoscópio aqui embaixo, põe na artéria radial. É uma forma. Ou a gente arranjar um manguito bem mais largo, né? Principalmente para obeso mórbido, que ele pesa 150 e o braço é do tamanho da minha coxa, então esse manguito já não serve. Ele vai dar uma... Se a gente não tiver, faz esse artifício que é mais próximo do normal. Tem alguma dúvida? Não? Obrigado. Aqui, como a gente comentou, palpar o pulso radial, né, perto da antena do rádio, inflar até o seu desaparecimento e estimar a pressão sistólica. Então, quando desaparece, quer dizer, a pressão sistólica é aquilo lá que a gente está vendo no monitor. E o estetoscópio, quando a gente começa a desinsuflar, começa o ruído, que é a primeira fase do ruído de Korotokov. Depois, posicionar a campânula sobre a artéria braquial, né, como nós comentamos, inflar rapidamente, ultrapassar 20 a 30 milímetros do nível estimado e desinflar lentamente. Determinar a sistólica no aparecimento dos sons e diastólica no desaparecimento dos sons. Não arredondar os valores para dígitos determinados 0 ou 5. Então, se der 10,5, é 10,5. Ou 105 por 80. Manter esses valores, tá bom? O diagnóstico, além do monitorização no consultório, nós podemos fazer uma monitorização no ambulatório, e que é o chamado MAPA. É aquele exame chato que põe um aparelho no braço e fica 24 horas com ele vai insuflando, desinsuflando, insuflando. Ele tem... Os 3 métodos se complementam. Então, aquelas pessoas que têm muito estresse quando vai no consultório, e a pressão ali geralmente é um pouco mais alta do que quando ele mede em casa, algum amigo, ou médico, ou filho, ou algum parente vai medir a pressão está boa, mas chega no consultório a pressão está alta.
Então, para esses pacientes, é interessante a gente fazer essa monitorização ambulatorial, principalmente na hora de dormir também, que ela deve ter um descenso normalmente por causa do círculo circadiano. Quando a gente começa a dormir, a frequência cardíaca dos batimentos diminui, a pressão arterial diminui, isso é o normal. Agora, quem é hipertenso, muitas vezes ela não diminui, ele se mantém, e quando está para acordar, a pressão sobe muito. E isso é muito perigoso. Muitos casos de isquemia ocorrem justamente na parte da manhã, na fase das 5, 6 da manhã, que é quando o ciclo circadiano começa a ativar para a pessoa poder levantar. E aí, se ela já tem alguma obstrução das artérias pela arteriosclerose, que é provocada pelo aumento de pressão crônico, ao colesterol e triglicérides, a glicose e fatores genéticos, né? Então, pode ocasionar isso na fase que a pessoa vai despertar. Então, o mapa, que é chamado, é a monitorização de ambulatório. A gente tem que ver com muita reserva o mapa, porque como é um exame ainda desconfortável, a pessoa se assusta, né? Então, quando ele está distraído, daqui a pouco, pum, aperta o braço. E aí tem uns picos isolados. Esses picos isolados a gente não deve levar em consideração, mas a maioria dos pontos, a média, tá? A monitorização domiciliar, que seria ou com esse aparelho anaeroide, ou com digital, mas de preferência aqueles que são validados pela Inmetro, aqui no Brasil, evitar essas compras que vêm de fora, que a gente sabe que tem muitos aparelhos que são fabricados na China, sem nenhum controle e que dão informações erradas. Esses de punho e de dedo não são confiáveis, o ideal é de braço mesmo, né? Os digitais. Aqui, para a gente lembrar para os senhores, com relação à pressão arterial. É considerada uma pressão arterial ótima aquela abaixo de 12/8 ou 120 por 80 milímetros de mercúrio. Normal se considera pressão abaixo de 130, 125, 120, 80, 75, se considera como normal. Isso aí são estudos populacionais, vendo que as pessoas que vivem mais, que têm menos problemas, aquelas que têm pressão mais baixa, colesterol mais baixo, por isso que se tira essas médias. Cada vez a glicose foi caindo no decorrer dos 30 anos, todo mundo lembra que a glicose era 126 até o normal, hoje já é 100, o colesterol era bem mais alto, hoje é 200, o LDL é 100, então foi diminuindo. A pressão arterial é a mesma coisa. Quando eu me formei, há 33 anos atrás, era 14/9, era normal. E se um idoso tinha pressão arterial 18/8, é normal, porque ele tem a artéria endurecida. Bobagem. São aquelas pressão sistólica isolada. Nós vamos comentar aqui embaixo. Limítrofes são aquelas pessoas que têm pressão abaixo de 14/9. Então, chega a 8,5/8,9, 13/13,9. Esse grupo de pessoas se beneficia muito em perder um pouquinho de peso, começar a fazer uma dieta, que nós vamos ver mais para frente, mudar os seus hábitos de vida. Então, se está bebendo um pouco demais álcool diariamente, a quantidade está aumentando, a pessoa não percebe que ele está bebendo um pouquinho a mais, está bebendo todo dia. O álcool, infelizmente, é caloria vazia. Ele aumenta a gordura, principalmente no homem, a gordura abdominal. E isso daí a gente sabe que aumenta a resistência à insulina, facilita o diabetes, aumenta a pressão arterial. Então, o ideal é começar a fazer uma atividade física, sempre com a orientação médica e de um profissional especializado. Se não tiver nada disso, a caminhada, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda pelo menos caminhar 5 a 6 vezes por dia, uma meia horinha por dia. Passos firmes, normalmente a gente faz em torno de 1.000 metros, 10 minutos, daria uns 3 quilômetros. Mas não tem importância, se tiver ofegante, não força, tem que ficar confortável. E uma coisa fácil é se a pessoa está ofegante ou não consegue conversar com outra pessoa, a pessoa não está entendendo, já é uma forma que você está passando do limite, vai devagar.
O condicionamento demora 2, 4, 6 meses para ocorrer. O ideal é a gente andar mais. Hoje se anda muito pouco, né? Então procurar, a Organização Mundial de Saúde preconiza, e é muito bom para os ossos, para os músculos e para o coração e para quem tem níveis intermediários de pressão. Não adianta também só andar e continuar mantendo os hábitos alimentares, continuar ingerindo bebida alcoólica normalmente, porque ela tem caloria, a chamada caloria vazia. Não dá nutrientes, mas aumenta o peso. A hipertensão estágio 1, que é aquela leve, né, de 14 a 15,9, e a mínima 9 a 9,9. O estágio 2, 160 por 179, 100 por 109. E estágio 3 são hipertensões importantes, acima ou igual a 18 por 11 ou 180 por 110. Esses dois estágios aqui, estágio 1, 2, normalmente a pessoa requer, na maioria das vezes, medicamento. Esse estágio aqui, sem dúvida nenhuma, já tem que começar com medicamento rápido. Não tem nem que ficar checando em casa e tal, porque a pressão está muito alta já. A pressão sistólica isolada, até anos atrás, na pessoa mais idosa, ela não era valorizada. E hoje se sabe que ele tem que ter a pressão igual de uma pessoa de 20 anos. A pressão ideal é aquela mais baixa que a pessoa se sente bem. Então, se ele está tomando remédio, a pressão cai para 12 por 6, 11 por 6, e está se sentindo bem, não tem tontura e tal, não mexa no medicamento. Continua tomando remédio. Se começa a ter tontura, quando levanta e tal, aí avisa o médico. É comum no começo do tratamento a pessoa começar a ter sintomas que não tinha, ter um pouco de sonolência, ter um pouco de tontura quando levanta. Então, levanta-se devagar, até o organismo começar a se adaptar. É que quem nunca usou sapato, só usa sandália ou anda descalço. Dá um sapato para ele e joga fora o sapato. Pode ser o melhor sapato feito sob medida, ele não está acostumado. E a pressão arterial, a pessoa se sente bem com 15 por 10, 16 por 10. Põe para 12 por 8, 11 por 7 e a pessoa começa a se sentir mal. Então, o ideal é que ela baixe a pressão a níveis confortáveis, que ela se sinta bem. Como nós comentamos, é importante mudar o estilo de vida. Então, é complicado em São Paulo, o estilo de vida empurra a gente para fazer tudo errado, né? Então, a gente dorme tarde, acorda cedo, trânsito, se alimenta, a maioria das vezes não dá para se alimentar como a gente gostaria. Então, dentro do possível, tentar mudar nas condições que a gente está. Às vezes a pessoa está com 40, 50 anos, já tem pressão alta, cavar um tempinho para poder se alimentar direito. E a alimentação ideal é fazer em intervalos mais curtos, não deixar grandes períodos em jejum. Então, toma um café da manhã muito fraco, almoça correndo ou come um sanduíche, depois à noite come demais e vai dormir. Justamente à noite a gente vai gastar pouca energia, porque nós vamos ficar dormindo, né? Então, o ideal é a gente fazer o contrário, né? Comer como um lorde, almoçar como uma pessoa normal e dormir como um plebeu. Quer dizer, não comer nada, comer pouquinho, mas não deixar de comer. E nos intervalos sempre uma fruta, um laticínio desnatado, semidesnatado, que é o ideal. Nós vamos ver mais para frente. Controlar os fatores de risco, como a gente já comentou, é o diabético, que também é uma doença silenciosa, ele não dá sintoma. Quando a pessoa vai descobrir, muitas vezes ele já está instalado há algum tempo. Então é importante a gente fazer pelo menos uma vez por ano um controle da taxa de açúcar, da pressão arterial, quando está normal, está tudo normal, pelo menos de ano em ano. As mulheres, como eu já falei anteriormente, elas têm esse hábito de ir ao ginecologista. O ginecologista pede os exames, quando tem alguma alteração ele encaminha para o clínico. Nós homens, a gente acaba desleixando mais essa parte. Causas identificáveis da pressão arterial e lesão órgão, que nós vamos ver mais para frente.
Então, os fatores de risco que a gente conhece, né? Um é a hipertensão, que é o tema dessa exposição, o fumo. O fumo, até hoje, assim, não houve uma comprovação direta que ele ajuda a aumentar a pressão arterial. Por outro lado, ele ajuda a avançar a aterosclerose. Então, o processo de aterosclerose, que leva ao infarto, que leva à angina, que leva ao derrame isquêmico, infelizmente, o cigarro está envolvido. Sem contar nos problemas de câncer. 95% dos fumantes que têm adenocarcinoma de pulmão e só 5% que são não fumantes. Então, é uma causa bem estabelecida. E outro que os cânceres de laringe, faringe, esôfago, estômago, bexiga, é mais comum em fumantes. Então, apesar de não ter ainda estudos comprovando o aumento da pressão arterial por causa do cigarro, ele atrapalha para outras partes. Com relação à obesidade, a maioria de nós está um pouquinho acima do peso, né? Então, o índice de massa corporal é o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Então, peso dividido pela altura ao quadrado. O ideal é o índice de massa corporal até 25. Acima de 25 já é considerado de sobrepeso. Então, de 25 a 30 é um sobrepeso. Acima de 30 já começa a ter um grau de obesidade. Até a pessoa chegar a ter uma obesidade chamada mórbida, que é aquelas pessoas que têm um índice de massa acima de 40. Essas pessoas são muitas vezes gordas desde criança, então tem uma tendência genética. E eles têm uma gordura e já fizeram tudo que foi e não conseguiram baixar. São pessoas que têm 150, 160 quilos e hoje em dia é considerado como doença. Então surgiram essas cirurgias quando bem indicadas e a pessoa tem uma cabeça checada por psiquiatra, psicólogo, então se faz essas cirurgias. Mas felizmente é para a minoria das pessoas que dá certo. O sedentarismo também tem que ser combatido da mesma forma que o fumo, que o sedentarismo é uma das causas grandes de aumento da pressão arterial e de aterosclerose. A dislipidemia, que é o aumento do colesterol e triglicérides, o diabetes, a microalbuminúria, quando no exame de urina aparece a albuminúria na urina, principalmente nas pacientes que já têm diabetes diagnosticado. E a taxa de filtração glomerular, que é o clearance de creatinina, abaixo de 60 ml por hora. Normalmente, ele tem que estar acima de 90. À medida que os anos vão passando, ele vai diminuindo normalmente. Mas a hipertensão, ela vai agredindo o rim de tal forma que promove isso aqui uma precocidade. Então, às vezes, a pessoa mais jovem já começa a ter um clearance rebaixado. A idade acima de 55 anos para homens e acima de 65 para mulher. Essa diferença se deve ao fato da mulher estar muito protegida na fase fértil, pelo estrógeno e progesterona que o ovário produz. Então, depois que ela entra na menopausa, essa proteção cessa. Então, ela passa a ter a mesma agressão do homem. Então, para a aterosclerose, ela tem um ganho de 10 a 15 anos. Com relação ao câncer, não tem essa diferença, mas com relação aos fatores de risco para a aterosclerose, sim. Então, depois da menopausa, a mulher começa a ter os mesmos problemas. Então, tem que ser tratado rigorosamente o colesterol, a pressão arterial, né? História familiar precoce. Então, pacientes que tiveram pai, tio, por parte de pai ou por parte de mãe, todos com problemas cardíacos, tem que tomar mais cuidado mais precocemente. Evitar a obesidade, não fumar, procurar ter uma atividade física, no mínimo caminhar diariamente. Outras causas identificáveis que vão aparecendo no decorrer da nossa vida. Então, a gente vai ganhando peso e pode aparecer uma chamada apneia do sono. Isso aí, muitas vezes, a esposa ou o esposo começa a descobrir durante o sono. A pessoa começa a roncar, de repente para de respirar e a pessoa não percebe. Ela não percebe, só que acorda no dia seguinte muito cansada. Esse apneia do sono, ele é descoberta através da polissonografia. E aí, através de mecanismos como o CPAP, que a pneumologista costuma indicar, ajuda a regularizar a pressão arterial e até casos de hipertensão pulmonar.
Então isso aí é interessante, quando se nota que a pessoa com quem a gente vive, tudo, começa a apresentar esses sinais. Droga induzida, então algumas drogas podem prejudicar o aumento da pressão arterial, por exemplo, anti-inflamatórios. Então pessoas que fazem uso abusivo de anti-inflamatórios, de cortisona, essas drogas podem elevar a pressão arterial. Então somente com uso médico, e mesmo assim tomar muito cuidado. Melhorou os sintomas, avisa o médico, se for possível suspenda. Tomar cuidado com essas drogas. A doença renal crônica, né, que é a insuficiência renal, o hiperaldosteronismo, que é uma alteração da suprarrenal, que ajuda a aumentar a aldosterona, as doenças renovasculares, corticoide, que pode levar, e síndrome de Cushing, feocromocitoma, são doenças mais raras. 94% das hipertensões não tem causa aparente. Então, são chamadas hipertensões arteriais primárias ou idiopáticas, quer dizer, não se sabe a causa. O resto dos 4% vem doenças secundárias, a insuficiência renal, a doença de Cushing, a feocromocitoma, que felizmente são raras, né? Então essas doenças, a pessoa está normal, de repente começa a ter crise de hipertensão, palidez, sudorese, e de repente volta ao normal. Então, esses são pacientes que, infelizmente, são raros, mas têm que ser tratados, investigados, localizados e tratados. Mas a maioria das pessoas que têm pressão alta não está nesse grupo. Os órgãos-alvos são o coração, essa hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é aumento do ventrículo esquerdo da massa muscular, angina ou infarto do miocárdio, e quando não tratado, ele pode caminhar para a insuficiência cardíaca congestiva, que é a dilatação e o coração já não volta ao tamanho normal, que nem um elástico que ele chega num ponto que perde a elasticidade e não volta mais. Felizmente hoje, né, em lugares mais desenvolvidos, a gente está cada vez vendo menos isso aqui que no passado, de 30 anos atrás. No cérebro seria o acidente vascular cerebral ou encefálico, em geral é isquêmico, que é a obstrução da artéria, mas pode ser hemorrágico também. E o ataque isquêmico transitório. Esse ataque isquêmico transitório é a pessoa que de repente ele perde a força no braço, ou começa a falar coisas sem nexo, e depois volta ao normal, só que ele não percebeu. Quem percebe é quem convive. Então isso aí geralmente é uma falta de irrigação do cérebro, e pode estar sendo ocasionado por aterosclerose, quer dizer, aumento. Então pode ser ocasionado em diabéticos, que têm pressão alta, que tem alteração do colesterol. Essa turminha anda junto, né? Doença renal crônica, então a pressão arterial não controlada pode levar ao decorrer dos anos a piora da função dos rins. A doença arterial periférica, que é a insuficiência vascular das pernas, isso daí a pessoa começa a ter piora, principalmente quando a pessoa é tabagista, bebe demais, come comida muito gordurosa, colesterol, e com o tempo a aterosclerose avança. Diabético também. E a retinopatia hipertensiva. O oftalmologista, quando ele faz o fundo de olho, ele já vê, é uma janela para dentro do corpo, ele já vê as artérias e arteríolas que tem uma dilatação anormal. Então, às vezes, ele mesmo orienta, olha, procura o seu clínico, que provavelmente você deve estar com a pressão arterial aumentada. Então, esse é um exame relativamente simples, que o oftalmologista faz de rotina, e que já dá uma dica de como está o grau de hipertensão. Com relação aos exames laboratoriais, né? Os exames básicos seriam o eletrocardiograma para ver sinais de hipertrofia, exame de urina para ver albumina, proteína na urina, né? A glicemia de jejum para ver se essa pessoa já é uma pré-diabético ou diabético, o hemograma para ver se tem alteração de anemia, o potássio plasmático com relação à função renal, a creatinina também para medir a função renal, colesterol total e frações mais triglicérides para ver se tem alguma alteração de dislipidemia, e o ácido úrico plasmático. São exames básicos. Exames complementares que a gente usa, principalmente o raio-x de tórax, cada vez ele está caindo mais em desuso, porque ele não tem a mesma capacidade da tomografia,
que dá para a gente um plano de profundidade. O raio-x ele põe tudo no mesmo plano. Então a gente acaba usando hoje em dia menos o raio-x, mas mesmo assim ele é útil para avaliação pulmonar e da aorta, o ecocardiograma, principalmente nos pacientes com estágio 1 e 2 de hipertensão arterial e naqueles que eventualmente estão com suspeita de insuficiência cardíaca, para a gente avaliar o diâmetro diastólico, a fração de ejeção. E muitas vezes com a medicação, isso durante o decorrer de 6 meses a 1 ano, a gente consegue hoje em dia reverter essa dilatação, coisa que no passado a gente não conseguia. Ultrassom das carótidas, isso daí para avaliar se a pessoa tem tendência à doença cardiovascular e ateromatose. A gente pede esse exame, que é um ultrassom simples das carótidas e vertebrais. O teste ergométrico naqueles pacientes que têm suspeita de insuficiência coronariana, dor atípica e que esteja com a pressão controlada. Não adianta pedir um teste ergométrico quando a pressão arterial está descontrolada, porque durante o exame o colega vai ter que interromper o exame por causa que a pressão sobe demais. E sempre orientar o paciente não suspender o remédio da pressão quando for fazer o teste ergométrico. Que às vezes a secretária do coisa manda suspender todos os remédios. Antecedentes familiares para doença arterial coronária e hemoglobina glicada naqueles indivíduos com alteração da glicose de jejum. A hemoglobina glicada, ela tem que ficar em torno de 6, 6,1 e ela dá uma noção nos últimos 2 meses. Então, ela ajuda, principalmente para aquelas pessoas que às vezes inconscientemente vai fazer exame de sangue amanhã, então não come nada hoje. Então a glicose dá baixa, mas a hemoglobina glicada vai dar alta, vai dar 7, 7,5. Então é fácil a gente pegar isso daí. Então, uma pessoa às vezes é pré-diabética, vou colher amanhã, mas não vou comer nada hoje. Mas não adianta, a hemoglobina glicada vai dar alta. Então a gente já tem uma noção boa. O objetivo é reduzir a morbimortalidade, que é muito alta ainda no mundo inteiro, e no nosso país não é diferente, principalmente renal, insuficiência renal, que acaba indo para a diálise, né? A cardíaca, que insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, e a doença cerebrovascular, que são os AVCs, né? O acidente vascular cerebral ou encefálico, isquêmico, que é o mais comum, ou hemorrágico. Pressão menor que 14/9, estágios 1 e 2, ou risco cardiovascular baixo ou médio. E as pressões abaixo de 13/8, principalmente manter esses pacientes diabético, renal crônico, síndrome metabólica. A síndrome metabólica, hoje em dia, é considerada aquelas pessoas que têm colesterol, triglicéridos um pouquinho alto, a pressão arterial um pouquinho alta, a glicose um pouquinho alta e está um pouco acima do peso. Então, uma boa parte da população acaba se encaixando nesse grupo e é um fator de risco. Tá? O objetivo é atingir controle pressórico, sistólico nos indivíduos acima de 50 anos. Aqui é com relação a algumas modificações de estilo de vida, né? Então, reduzindo o peso, a gente costuma ter até 20 milímetros de mercúrio por cada 10 quilos de peso. Essa aqui é uma dieta norte-americana que também é utilizada no nosso país, que chega a diminuir até 14 milímetros de mercúrio. A restrição de sódio até 8 milímetros, atividade física 9 milímetros e a ingesta moderada de álcool. Essa moderada de álcool é meio complicada, porque às vezes a pessoa perde o pé da situação. Essa dieta DASH, que é proposta, é uma dieta para interromper a hipertensão, né? É composta por diminuição de gorduras saturadas e colesterol, basicamente carne magra, peixe, aumento de frutas e hortaliças, 8 a 10 porções, que correspondem a uma concha média por dia. 2 ou 3 porções de laticínios ou semidesnatados ao dia, dá preferência a pão, massa e cereais integrais, comer mais oleaginosas, sementes e grãos, 4 a 5 porções por dia, que seria 1/3 de xícara, diminuição de adição de gordura, utilizar margarinas poliinsaturadas, como a alvarina, no nosso país tem a Becel, os óleos insaturados, que seriam
os monossaturados, que é azeite de oliva, extra virgem, e os óleos de soja, milho, canola, açafrão, girassol, e evitar superaquecer o óleo. Porque a hora que a gente superaquece o óleo, a gente perde as propriedades poliinsaturadas. Então, os carbonos que eles são ligados por dupla ligação, entra hidrogênio no meio e começa a ficar um óleo saturado. Aquele óleo de pastel de feira é um óleo saturado, que é escuro, né? Então, o óleo não deve ser reutilizado e não deve ser superaquecido, senão a gente perde as propriedades. E o azeite, se possível, consumir sem aquecer. Ele tem propriedades muito boas, antioxidantes. O único problema é não exagerar, porque também tem caloria, né? Evitar a adição de sal e produtos industrializados. Então, procurar tirar o saleiro da mesa. No preparo, no hospital é difícil fazer isso. Então, eles dão 1 grama, que seria o total. O alimento sem sal nenhum, ele já tem 2 gramas de sódio. Quando a gente acrescenta 5 gramas de sal, que aí corresponde ao normal pela Organização Mundial de Saúde, só que aqui no nosso país a média nossa é de 10 gramas de sal por dia. No Japão, no norte do Japão, na região do Hokkaido, eles chegam a comer 20 a 30 gramas de sal por dia. É a maior taxa de hipertensão do Japão. O governo japonês está em cima, e além disso, eles usam muito shoyu, a Ajinomoto tem muito sódio, isso aumenta mais ainda a pressão arterial. Já em regiões como os esquimós, os índios Yanomamis, que ingerem pouco sódio, eles têm pressão muito baixa. Então, a gente tem que aprender com esse tipo de população. Diminuição de doces e bebidas adoçadas. Isso aqui é o site do governo americano, para quem tiver interesse. Essa dieta está publicada, ou mesmo entrando na internet, colocar DASH, que essa dieta é bem conhecida. A dieta do Mediterrâneo, todos aqui nós somos de origem portuguesa, espanhola, italiana, e eles são longevos, porque essa dieta deles é uma dieta que se mostrou muito interessante, porque eles têm um consumo alto de hortaliças e frutas, eles substituem o excesso de carboidratos por gorduras insaturadas, com azeite de oliva, e em virtude de muitas guerras e tudo, eles fazem a carne, consomem muito pouca carne, então eles enrolam a carne, porpeta, não sei o quê, quer dizer, um pouquinho de carne eles fazem para a família inteira. E com isso eles têm uma alimentação rica em grãos, e eles caminham bastante. E a genética se mantém, né? Eles mantêm aquele padrão de vida mais pacato, e com isso eles têm uma longevidade alta. A outra é a dieta lacto-vegetariana, que seria a diminuição de gordura saturada e colesterol, mas ela tem um defeito. Ela, apesar de a pessoa emagrecer com essa dieta, ela tem uma deficiência de micronutrientes, ferro, vitamina B12 e cálcio. Isso daí pode ajudar a aumentar a pressão arterial, apesar de eles terem perdido massa, terem perdido peso. Então é uma dieta que muitas vezes tem que ser reposta a vitaminas, senão a pessoa acaba ficando anêmica e às vezes até hipertensa. Então tomar cuidado com a dieta quando é totalmente vegetariana, precisa ficar de olho para a pessoa não ficar desnutrida, né? Essas dietas comerciais da moda, programas de emagrecimento, eles podem levar a aumento de peso e pressão arterial, mas por outro lado, com o decorrer do tempo, a pessoa acaba com aquilo lá. É muito ruim a dieta, não aguenta ficar fazendo. Então, o ideal mesmo é consultar, ficar acompanhando com uma nutricionista, para ela orientar para cada pessoa os hábitos, uma dieta mais adequada. O alto teor de gordura, né, dessas dietas, ela pode aumentar a mortalidade. Então, tem aquela dieta que só come proteína, não come carboidrato. Então, isso aí aumenta muito a gordura no sangue. Então, pode aumentar as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, a dieta tem que ser uma dieta bem ampla, bem colorida, comer de tudo um pouco e sem ter, assim, excluir alimentos que são importantes para o nosso organismo.
Com relação, assim, finalizando, né, o tratamento não medicamentoso exige uma equipe multiprofissional, que é baseada no médico, na nutricionista, fisioterapeuta, educação física, um professor para... Enfim, a pessoa tem um acompanhamento, mesmo naqueles casos que tem um peso acima do normal, um psicólogo, ou enfim, ele tem dificuldade de parar, diminuir de beber, não consegue parar de fumar. Então são pessoas que precisam de auxílio de outros profissionais. Alimentação, a dieta que a gente já comentou, DASH, ou mediterrânea e outras que existem, diminuição do sal. Só para lembrar, 5 gramas de sal corresponde a 2 gramas de sódio por dia. Isso aí é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A nossa média brasileira é em torno de 10 gramas, quer dizer, além dos 5 gramas, a gente coloca mais 5. Uma colherzinha rasa de café corresponde a 2,5 miligramas de sal de cozinha, sal marinho. Não tem necessidade de sal light, é o sal normal. Então, procurar evitar a colocação de sal na mesa, quer dizer, fazer já o alimento com sal normal. Não esquecer que o nosso alimento já tem sal. E quem puder parar de fumar, ele vai melhorar as papilas gustativas e vão apreciar melhor o cheiro, o sabor dos alimentos. O tabagista ele tem dificuldade, porque o ar quente que sai do cigarro queima todas as papilas, queima toda a árvore brônquica, né? Então ele perde a noção do cheiro e do sabor. Os ácidos graxos insaturados, que são presentes no azeite de oliva, né? Os óleos poliinsaturados, que são de milho, canola, soja, girassol, esses são óleos poliinsaturados. Evitar o superaquecimento. Os peixes de água fria, tipo bacalhau, salmão, eles são ricos em ômega 3. Então, em vez de ficar tomando cápsula de ômega 3, que tem que ser um nível de 4 cápsulas por dia, e caro, e coma o peixe, que é bem melhor, e tem o mesmo efeito. Oleaginosas, as nozes, amêndoas, amendoim, esse aqui tomar cuidado, porque se a pessoa abusar também ela vai começar a ganhar peso, né? Porque tem muita caloria. As fibras solúveis, aveia, pectina, tem muito na maçã, na casca da maçã, cevadas, leguminosas, que são feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, e as insolúveis, as fibras insolúveis, que seria a celulose, que tem no trigo, as hemicelulose, que tem nos grãos, e a lignina, que tem nas hortaliças, que são as verduras. Tá? E a soja também é outro alimento importante, que é o feijão, o tofu, que é o queijo de soja, o leite à base de soja. Só fazer um parênteses aqui com shoyu, que é de soja também, mas tem muito sal, então não convém tomar, usar. Diminuir o álcool e interromper o uso de tabaco. A síndrome de apneia do sono, procurar um colega, geralmente o pneumologista, ele vai pedir uma polissonografia, principalmente a pessoa, depois dos 50 anos, começa a aumentar o diâmetro do pescoço, o colarinho, tem que comprar um colarinho maior. Isso aí começa a roncar, acorda de manhã cansado, dormiu a noite toda, mas está cansado. Às vezes pode ser um indício de apneia do sono, quer dizer, a pessoa para de respirar, às vezes a esposa percebe, a pessoa não percebe, e esse exame dá o diagnóstico. E aí com um aparelhinho chamado CPAP, a pessoa acaba dormindo bem, tendo uma boa disposição no dia seguinte, e ela tem uma correlação com doença coronariana. Isso aí, durante muitos anos, acaba facilitando o aparecimento de problemas coronarianos. Outra coisa importante é a atividade física. Não esquecer que o sedentarismo é tão maléfico como o tabagismo, com o aumento de colesterol. Então, a gente tem que se movimentar um pouco mais. Não precisa fazer nada exagerado. O corpo da gente não foi feito para excesso de atividade física. Também está errado. Esse tipo de coisa que está fazendo hoje, correndo demais, fazendo muito exercício, também prejudica, porque nós vamos viver mais. Quer dizer, os nossos antepassados chegaram aos 50, 60, alguns aos 80, e nós, com todo esse arsenal terapêutico de tratamento, nós vamos passar dos 100. Eu já tenho no consultório pessoas com 100, 102.
e que não tiveram nada, prazo de validade, não existia nada naquela época. Então, eles chegaram a essa idade. E nós seguramente vamos passar. Só que se a articulação não tiver, vai estar todo mundo com prótese de joelho, de quadril. Então, tomar cuidado com o excesso de atividade física. Nem muito, nem pouco, né?